23, apóstolo Gilvando Alves Martins, ele é, na verdade, pastor presidente da Igreja Unidade, ele é pastor da cobertura espiritual de vários líderes em todo o Brasil. O apóstolo Gilvando também foi presidente do Conselho de Pastores várias vezes, e o apóstolo Gilvando tem uma história muito linda, e é por isso que nós chamamos, convidamos, convocamos para estar conosco na programação, porque aqui passam as pessoas que têm história na cidade de Uberaba. E a história dele fala por si, e nossa produção fez o contato, aceitou estar conosco, e você agora está com o apóstolo Gilvando Alves. Apóstolo Gilvando, o meu muito bom dia, seja bem-vindo, vamos bater papo aqui. Bom dia, pastor Heloísio, bom dia, ouvintes da Rádio 102, Gospel FM. Maravilhoso. Que coisa boa. Eu começo, na verdade, apóstolo, falando da sua história aqui na cidade de Uberaba, que não é uma história qualquer. Isso nós temos que reconhecer. Né? Uma grande parte de tudo que teve como revolução no meio gospel deve-se sim ao Senhor. Claro que sabemos que a mão de Deus é mais importante, sem a mão de Deus, sem o poder dele, nada acontece. Mas Deus tem que usar o seu instrumento. E por que não dizer que alguns instrumentos se dão melhor na mão de Deus, porque se entrega 100%. Carregam marcas de grandes lutas, batalhas, mas também mostra essa história, porque isso vai virar livro depois, isso vai virar DVDs depois, se houver DVDs, porque a tecnologia está muito avançada, mas na memória das pessoas isso é impossível ser apagada, e é por isso que eu fiz o convite, e já quero dizer que meu respeito, minha honra e meu carinho à sua pessoa, o senhor já ministrou várias vezes com lideranças minhas, é porque realmente eu tenho uma grande admiração. O senhor, mais uma vez, repito, é muito bem-vindo nesse programa. Obrigado, muito obrigado. O senhor começou o seu ministério quando, hein? Quando iniciou o ministério do apóstolo Gilvando, naquela ocasião, possivelmente, pastor Gilvando? A minha história é uma história longa. E, primeiramente, eu vou começar lá do comecinho. Claro, vamos começando. Vamos lá do começo. Eu converti ao Evangelho aos 13 anos de idade. Eu aceitei Jesus em Goiânia, minha família toda mora em Goiânia. E nós convertemos a Jesus ali, eu e os meus irmãos. E desde muito cedo a gente sempre teve uma brasa acesa dentro do coração pelo evangelismo, por ganhar almas. E fizemos um trabalho de evangelismo muito forte na nossa região, lá na região leste de Goiânia. E mais tarde Deus veio, de uma maneira muito graciosa, me chamar para o ministério. A minha primeira liderança, eu comecei aos 17 anos de idade como líder de jovens. E desenvolvemos um excelente trabalho ali na Assembleia de Deus em Goiânia. E posteriormente, com o chamamento de Deus para a obra do ministério, nós começamos a desenvolver uma sede muito grande no coração de conhecermos um pouco a palavra de Deus, e Deus me chamou para estudar um pouco a palavra. Eu estudei no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, na época um dos maiores institutos. Isso ainda em Goiás? Ainda em Goiás. E quando eu voltei do seminário, fiquei mais um tempo em Goiás, e aí depois Deus me chamou para o Brasil. Aí eu fui transferido para Poços de Caldas, trabalhei 1 ano e meio em Poços de Caldas, trabalhei mais 2 anos em Ipatinga, trabalhei mais 4 anos em Teresópolis, trabalhei mais 1 ano em Itapiruna, e Uberaba eu já vivi quase a metade da minha vida. Tem 24 anos que eu estou aqui. Gente, que coisa. Agora, quando o senhor fala trabalhei, o senhor trabalhou em igreja, né? Pastoreando igreja. Essas igrejas, a maioria é Assembleia de Deus. Na verdade, a Assembleia de Deus foi só em Goiânia. Só em Goiânia. A partir de Poços de Caldas já foi Ministério Ceifa. Ministério Ceifa. Eu trabalhei 12 anos e meio no Ministério Ceifa. Gostava de Poços? A cidade maravilhosa. Poços de Caldas é um oásis. Quanto tempo o senhor ficou em Poços de Caldas? Fiquei lá 2 anos. 2 anos. 2 anos. Depois o senhor foi para?
Aí eu saí do gelo para o forno, né? Meu Deus. Eu saí de Poços de Caldas, região sul de Minas, e fui para Ipatinga. Então, leste mineiro é muito quente. Ipatinga tem um diferencial da poluição da Uzi Minas, né? Então, eu fiquei em Ipatinga 1 ano e meio. Foi uma experiência também muito boa ali em Ipatinga. E depois de Ipatinga, Deus me deu um outro oásis que eu fui para Teresópolis. Aí Teresópolis, região serrana. Quente também? Não, frio, região serrana do Rio. Meu Deus do céu. Aí foi uma maravilha, né? Porque lá eu me casei e fiz um trabalho. Então o senhor foi solteiro antes? Antes, Solteiro. todos esses outros ministérios aí, até Teresópolis eu pastoreei solteiro. Ah, que coisa boa. É. Teresópolis, então, qual das três o senhor considera que consolidou tudo? Então foi Teresópolis devido ao casamento ou não? Sim, não, mas não é nem por causa só do casamento, né? O casamento foi uma consolidação pessoal. Mas eu sempre disse que Teresópolis foi o grande diferencial do meu ministério. A minha história ministerial é antes e depois de Teresópolis. Por quê? Pois é. A gente fez um trabalho muito bom ali na Igreja Safe de Teresópolis. E na época eu ainda era muito jovem, 27 anos de idade, e a gente conseguiu ganhar destaque comunidade da cidade, construímos um templo ali, a igreja fluiu muito. Então, eu sempre digo que Teresópolis foi o lugar onde eu tive a confirmação do meu chamado ministerial. Foi muito boa a experiência de Teresópolis. Coisa boa. Apóstolo, aí de Teresópolis o senhor veio para Uberaba? Não, eu ainda tive uma passagem por Itapiruna. Também Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O senhor aqui, o senhor torce para quem? Para qual time de futebol? Não, eu não torço para time nenhum, sou da torcida contra do Flamengo. Contra do Flamengo. Ele é contra o Flamengo. É até Não, bom. deixa eu te falar um negócio aqui, porque senão vai ficar esquisito, né? Mas eu aprendi a torcer contra o Flamengo, contra qualquer time, porque o carioca é muito chato, sabe? Eles são eles são fanáticos. Aí o senhor tomou birra Aí também. eu tomei birra do Flamengo por causa dos cariocas. Mas eu não tenho time de preferência, não. Agora, se eu tivesse que torcer em Minas Gerais, eu acho que eu torceria pelo Cruzeiro. Aí isso tá certo. Cadê as palmas? Tá certo. Minas Gerais, ele é Cruzeiro. Grave essa parte, viu, Thiago? Pega essa parte. Pra depois ninguém falar nada. Se tivesse torcer em Minas Gerais, seria pro Cruzeiro. Seria pro Cruzeiro. Mas eu não tenho time, Tá não. certo. Graças a Deus, o meu time é do JC mesmo. Aí eu falo com o senhor porque a gente tem muita liberdade de conversar. Mas, apóstolo, e de Itaperuna? Aí eu vim para Uberaba. Veio para Uberaba. Itaperuna também foi uma passagem rápida, foi um ano, quase um ano, chegou um A ano. cidade que o senhor menos ficou, então. Foi a cidade que eu fiquei menos, mas também foi uma das experiências assim muito boa, porque eu sempre gostei muito de construção. E em Itaperuna eu vivi uma das experiências mais fantásticas que um pastor pode viver. Eu construí um salão de 270 metros de área, com secretaria, sala de criança, banheiros, tesouraria, a sala que dá para atender cerca de 250 pessoas em 56 dias. Meu Deus do céu. 56 dias. E isso, não, e assim, concluímos pintado com cortina, pronto. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu vivi no ministério a nível de edificação, de um povo solidário, participante. Foi Itaperuna. Itaperuna O menor tempo e mais o que marcou a minha realmente marcou vida. a sua vida. Marcou a minha vida. Não tinha feito nenhuma construção antes. Eu deixei Teresópolis em construção. Eu comecei uma construção em Teresópolis, fui transferido para Itaperuna, construí lá em 56 dias. Meu Deus do céu. E depois vim embora para Uberaba. É duro deixar uma igreja construída assim? Chega a ficar alguma marquinha lá dentro? Ou o desafio de construir outra pode ser... Então, a minha experiência ministerial ela é marcada por construção. Por quê? Eu construí Teresópolis, eu construí Itaperuna, construí uma congregação em Itaperuna, construí a igreja Safe de Uberaba e construí a igreja da Unidade. Meu Deus, que... Eu passei a minha vida praticamente construindo templos. Aí você pergunta, fica um pedacinho de você em cada construção? Fica. As lembranças, os mutirões, as ofertas, as campanhas, a gente vai trabalhando e isso vai marcando. Por exemplo,
Eu tive em Teresópolis o prazer de construir com uma pessoa, na época, um empresário da cidade, que eu sempre disse que aquele homem foi uma das pessoas que mais marcou a minha vida, porque ele foi um grande contribuinte para a construção de Teresópolis. Mesmo? Ele não media esforços para falar assim, pode deixar que isso aqui eu pago. Talvez tenha sido essa a experiência mais forte a nível de contribuição na igreja de Teresópolis. Mas Itaperuna, porque era uma igreja muito solidária, lá não teve um destaque, todos foram destaque, porque nós construímos um salão de 270 metros em 56 dias. 56 dias, todo mundo participando. Todo mundo participando. Tinha algum membro assim que o senhor lembra especificamente, que o senhor fala assim, não, esse aqui teve do meu lado o tempo todo, 56 dias. Teve. Nós tivemos lá em Itaperuna pessoas que, se eu tirasse o pé, ele colocava onde eu tirei. Assim, mesmo? muito forte. Mas Itaperuna marcou muito, porque lá não era só homens que trabalhavam na construção. Mesmo? Lá eram mulheres, jovens, adolescentes. E esse tempo não era muito mulher em construção civil. Não era normal, mas a gente ensinava e todo mundo participava. E nós tínhamos um mutirão ali com 35 pessoas, 38 pessoas nos finais de semana. Era uma coisa linda. Então, Itaperuna marcou pelo volume de gente que trabalhava e pela disponibilidade de oferta. Então, por exemplo, nós tínhamos o Voetério, que era um irmão que hoje já dorme no Senhor, ele era um fazendeiro, e ele fazia questão de dizer assim, olha, pode deixar que a comida do final de semana é por minha conta. Então você chegava lá, tinha abundância de queijo, abundância de leite, abundância de comida, abundância de refrigerante, era tudo que você queria, tinha muito. E a gente não precisava comprar nada. Tem uns que vai pela comida mesmo, mas ia pela comida, mas ia trabalhar também. Era uma festa. Na verdade, construir em Itaperuna não foi trabalho, foi festa. A gente celebrou aquilo ali, 56 dias, e inauguramos pronto. Nossa, eu fico feliz de ver isso, porque a igreja é uma luta para a construção. E porque o líder ele tem que ter o dom dessa mobilização. E são poucos líderes que conseguem mobilizar o seu povo para um trabalho tão nobre que é construir a igreja. E outra coisa também que você fala muito da igreja, é que quando vai construir a igreja, por causa do mutirão, geralmente a igreja não fica do jeito que a gente quer, tem uma distorção aqui, outra ali, mas o senhor é bem rígido, enérgico com relação à construção, porque eu conheço a construção aqui do bairro Fabrício e ali realmente ficou muito bom. Não tem essa desculpa de mutirão não, né, pastor? Não, assim, aí é que está o detalhe. Para você construir, você tem que entender, porque você tem que orientar e acompanhar o que você orienta. Então, as nossas construções, em regra geral, porque eu gosto muito de obra, para mim, a construção ela tem uma realização muito grande, porque você começa hoje na terra e daqui a pouco você inaugura. Então, isso para mim é salutar. É você começar um projeto e concluí-lo. Então, fica muito ansioso assim quando está na alvenaria? Não, assim, é por isso que eu digo, você começa sabendo que vai terminar. Então, isso deixa aquela sensação de realização. Bom. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, a igreja Ceifa de Uberaba foi eu que construí. Nós entramos para aquele salão que está ali hoje com 86 dias de construção. O senhor está brincando. 86 dias. Isso eu não sabia. Talvez seja um recorde de igrejas, né? Sim. Mesmo sendo daquele tamanho, que lá não é pequeno. Não é pequeno. Nós mudamos, ela tinha piso, tinha 2 banheiros e uma secretaria e sala de criança ainda não acabada, mas já dava para funcionar com 86 dias. Nós investimos em 86 dias na construção da igreja Ceifa, na época, R$137 mil em 56 dias. Meu Deus. Bom, lá o senhor poderia não ter tantas coisas, tantos recursos, mas uma coisa o senhor estava carregando já, a experiência de outras construções. Sim, com certeza. O senhor estava carregando. Com certeza. Bom, apóstolo, o senhor chegou para Uberaba, o senhor congregou onde? Como que foi essa mudança para Uberaba? O que te fez também mudar para Uberaba? Foi designado? O que aconteceu mesmo para o senhor chegar aqui na cidade e iniciar também o ministério aqui nessa cidade? Então, Itaperuna foi uma passagem rápida, eu saí faltando uns dias para completar 1 ano de Itaperuna e eu fui transferido para Uberaba. Uberaba era, na época, a igreja Ceifa enfrentava muitos problemas, e aí, na época, o líder do ministério, o bispo Eliel, me designou para estar em Uberaba. E quando ele me designou para estar em Uberaba, eu já tinha no meu coração
a certeza de que eu seria, antes dele falar. Quando ele falou da problemática de que a igreja estava vivendo, veio uma testificação no meu coração que eu seria o próximo pastor daqui. Eu vim. E nós tínhamos aqui uma série de dificuldades na época com a igreja, e eu sempre disse isso, graças a Deus que eu nunca saí transferido de uma igreja. Eu saí para acudir outras igrejas. Então, o meu ministério, se eu for olhar o histórico dele, não foi um histórico de fracasso, foi um histórico de conquistas. E eu vim para Uberaba em 95, e eu assumi a igreja aqui em 95, e tínhamos muitos problemas internos para resolver, conseguimos resolver, e conseguimos, como eu disse, construir aquele templo ali. Eu fiquei no Ministério Ceifa 4 anos e meio. Aí eu, quando conheci a igreja em células, aí a gente teve algumas divergências com a liderança e me foi tirada da igreja de Uberaba. Aí eu decidi ficar e começamos a Igreja da Unidade, que hoje a gente tem como registro Ministério Apostólico Sem Fronteiras. Nome de fantasia, Igreja da Unidade. Então, o Ministério Apostólico nasceu na sala da minha casa. A gente começou um grupo de pessoas. Logo veio o desejo também de construir a nossa sede própria. E aí começamos uma batalha de oração e busca para Deus nos dar e fazer alguma coisa. E iniciamos a Igreja da Unidade no dia 30 de novembro de 2011. Nós iniciamos a nossa construção. E 30 de dezembro de 2012 nós entramos para aquele salão que está hoje em construção, porque eu estou em ampliação. Aquele também é enorme. É. Né? E tem outras dependências também lá. Sim, nós estamos em ampliação, em fase de ampliação agora, e a gente acredita que em breve a gente vai inaugurar lá um grande templo para Deus, em nome de Jesus. O que tem lá mesmo? Eu já fui lá, tem uma área que a gente toma café lá, quando a gente vai, isso aí eu gravei, porque eu já tomei café lá. Mas tem uma área lá para tomar café, eu já vi outras salas, repartimentos. Depois que você foi, nós construímos a parte superior, e agora a nossa... Mas já estava projetado já. Já está projetado. Nós já, infelizmente, levamos uma sapatada aí, compramos as nossas telhas e a pessoa não entregou. Mas daí o senhor é crente, nisso fala assim, é crente. Levamos uma sapatada de R$32 mil nas telhas, mas agora a gente está capitalizando. Eu creio que Deus vai abrir as portas e em breve nós estaremos com aquele pátio onde a gente toma café ali, todo coberto, e as salas em cima. Ampliamos para mais 4 salas, mais banheiros. E eu creio que em breve, Deus vai nos honrar e a gente vai conseguir concluir. Da próxima vez que o senhor vier, o senhor deve vir testemunhar aqui, claro. O dia do seu testemunho eu quero um outro dia, daquela fase que o senhor passou, uma fase difícil. Talvez vocês não saibam, mas uma fase muito difícil que o apóstolo Gilvan passou, da saúde. Que Deus praticamente trouxe a vida dele de volta, ele renasceu praticamente. Vocês vão conhecer esse testemunho, eu vou trazer. E o senhor vai trazer para a gente as fotos da igreja. Nós vamos colocar aqui, enquanto nós vamos falando, nós vamos mostrar para o pessoal todo o trabalho, aquilo que o senhor já fez também, que tiver foto. Nós vamos contar a história, mas vamos colocar tudo aqui. E vamos falar exclusivamente do testemunho da próxima vez. Eu vou falar para vocês o dia, nós vamos acertar, porque vai ser muito bom. Espero que esse dia nós fizemos um programa especial de meio-dia a 1 para falar do testemunho, porque eu quero que o senhor fale mais. É muito forte. Eu saí da morte para a vida. É muito forte. Da morte para a vida. E vamos gravar também, né? Claro que nós vamos aproveitar para gravar. Mas, apóstolo, aí o senhor construiu a igreja, né? Construiu aquela igreja, está no ponto que está hoje. E o que mais te marcou na história desta igreja? Da Igreja da Unidade? Unidade. Então, a Igreja da Unidade, ela nasceu de um sonho do coração de Deus. Eu sempre disse isso, que se fosse para mim escolher, hoje fosse para mim fazer uma opção, fundar um ministério, eu não fundaria. Se fosse para o Gilvando, eu quero fundar um ministério, eu não faria isso. Você já me falou isso umas 2 ou 3 vezes. Não faria. Mas então eu entendo isso, que essa igreja ela nasceu do coração de Deus. Até porque, como você colocou, talvez eu tenha sido um dos líderes que mais batalhou pela conquista do Evangelho nessa cidade. É porque, assim, o senhor tem uma história na Assembleia, o senhor tem história
da Igreja Ceifa, que hoje está de pé, ganhando muitas almas, mas, na verdade, talvez o passo mais importante foi naquela ocasião que o senhor estava lá, porque eu lembro daquela igreja muito falada e hoje tem almas salvas. Fora vários líderes que o senhor tem hoje nessa cidade e que talvez aceitou em outro lugar, mas estava para baixo, cabisbaixo, e que tornou-se ali o senhor a cobertura espiritual deles e que hoje são fortalecidos. Sim. O pastor Wagner é uma pessoa que me chamou uma vez e falou, olha, nós estávamos tendo uma certa discussão sobre o Evangelho. O pastor Wagner falou assim, olha, realmente eu tenho uma consideração muito grande pelo apóstolo Giovanni, porque ele foi minha cobertura espiritual na hora que eu mais precisei. E depois disso eu ouvi várias outras pessoas também falando. Então, eu dou valor nisso, porque uma pessoa que tem cobertura espiritual, ele se sente muito mais forte e pode ressurgir, ainda que ele tropeça, caia, ele consegue ressurgir porque tem alguém para estender a mão, alguém que intercede. E tem muitos pastores que oram pela sua igreja, mas não ora por outros pastores que são de outra denominação. Então, aí realmente está a diferença. E porque eu falei que realmente admiro o senhor e disse que talvez seja a pessoa que mais fez, uma das únicas que mais fez hoje para que a igreja de Uberaba tivesse hoje líderes firmados. Tem muitos líderes que tombaram no meio dessa caminhada por falta de cobertura espiritual. Com certeza. O cara não tinha ninguém por ele, ninguém que orasse por ele. Então, alguns foram para a aliança, depois que descobriram a aliança, e depois que foram para a aliança, fortaleceram novamente e se tornaram grandes líderes. Tem Sim. aí hoje, no mínimo, aí uns 12, 13, que depois que foram, conseguiram firmar, tanto com a igreja quanto com a família, e aí a gente tem que dar valor, na verdade, nisso, né? Então, uma coisa interessante, quando eu cheguei em Uberaba, em 95, Deus me chamou para a escola de jejum. Eu tenho uma escola de jejum prática. Então, quando eu falo escola de jejum, é porque até chegar em Uberaba eu não sabia muito sobre o jejum. Aí, quando eu comecei a jejuar em Uberaba, as minhas primeiras experiências, por exemplo, na época do Ministério Ceifa ainda, eu jejuava de segunda a quinta, trancado na igreja só na água. Segunda a quinta-feira. Então, eu comecei a viver experiências com jejum. Aí, eu tive incursões de jejuns de 7 dias, vários jejuns de 7 dias só na água. Aí chegou um período que Deus me chamou para incursões maiores. Aí eu comecei a jejuar 12 dias, e aí já no ministério autônomo, na Igreja da Unidade, eu comecei a fazer jejuns longos. E eu ia para o monte jejuar 7 dias, 12 dias. Então a gente tem uma história, quando você relata do nosso trabalho como líder na cidade, mas ele foi regado com jejum e oração. Então nós aprendemos o caminho do jejum. Eu estava num jejum de 12 dias, lá no monte, e lá Deus me contou o que era jejum. Um dia, se você quiser um programa só sobre o jejum, eu vou te falar detalhe, mas agora não dá tempo. Vamos fazer uma coisa bacana. Porque é o seguinte, a experiência de abstinência de alimento é uma coisa, e a experiência de jejuar espiritualmente é outra, completamente diferente. E poucos cristãos sabem dessa diferença. E para mim descobrir essa diferença, eu estava num jejum de 12 dias lá no monte. Foi algo muito forte, que eu vivi lá. E depois daquele jejum de 12 dias, Deus me chamou para o primeiro jejum no monte de 40 dias. Eu fiquei 40 dias ali, sem descer, só tomando suco de fruta natural. Fiquei 40 dias no suco. E a minha última experiência, para você ter uma ideia, eu já fiz mais de 60 períodos de jejuns longos em Uberaba. Dos mais de 60, 8 períodos de 70 dias. Meu Deus. Então, assim, a nossa experiência na questão do jejum... Uma vez o senhor sumiu aí, uma vez o senhor tinha sumido. Não estava conseguindo encontrar o senhor. Aí depois, um pastor me chamou e falou assim, não, ele tem esses momentos com Deus, que ele afasta, vai para o monte e fica no jejum, na oração em favor da igreja de Uberaba. Exatamente. Então, todo o trabalho que nós fizemos em Uberaba a nível de batalhas espirituais, eles não foi feito com oba-oba, eles foram decretados no mundo espiritual com jejum e oração.
E até afastado, né? Sim. Até foi afastado. Então, É. sem oba-oba é a palavra real, né? Exatamente. Então, assim, a nossa experiência como Igreja da Unidade, e a Igreja da Unidade tem esse histórico, é que o histórico que a gente tem, por exemplo, agora depois que eu voltei da minha ressurreição, né, porque eu estive quase morto e ressurgi, eu desacelerei um pouco a questão dos jejuns por uma questão clínica. Mas eu estava agora recente conversando com a minha esposa e eu disse para ela, eu já sinto falta de um jejum recluso. Porque no jejum recluso você tem mais intimidade com Deus, você tem oportunidade de estar a sós com Deus e ali você é muito mais ministrado do que no dia a dia aqui na cidade. Então, o nosso histórico como igreja é uma igreja de batalha espiritual, de oração, de jejum, de atos proféticos. Nós temos um histórico de atos proféticos que eu não sei se teve uma outra denominação que tenha feito mais do que nós. Então, a gente caminhou sempre com esse foco. Oração, jejum e atos proféticos. Que coisa boa. Nós vamos voltar falando dos encontros que são famosos, encontros, os seminários de libertação. Nós vamos voltar depois do intervalo falando sobre o seminário. Pode ser? Pode ser. Tá bom, gente. Nós vamos para o intervalo no oferecimento de Go Odonto. Ela representa, na verdade, novo atendimento com qualidade e também um moderno tratamento odontológico. Já já eu volto. Segura aí. 102.1 Gospel Heloísio Santos. Ô, gente, que alegria, né? Olha, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque não é todo dia que tem um bate-papo gostoso, descontraído e também um histórico, falar da história da vida pastoral. E hoje eu estou aqui no oferecimento da Go Odonto, entrevistando o pastor, ou melhor, o apóstolo Gilvando Alves. Ele é o presidente da Igreja Unidade, ele foi presidente do Conselho de Pastores vários anos e também foi um dos fundadores aqui praticamente da Igreja Ceifa. Tem um histórico, passou pela Assembleia de Deus, hoje é um apóstolo já conhecido por manter também um trabalho de aliança de pastores, onde cobre pastores espiritualmente. Mas pastores, principalmente aqueles que não têm ministério, que fica preocupado para onde eu vou aconselhar com quem, vou receber os conselhos, vou desabafar com quem. Essa é a função que Deus levantou o apóstolo. Giovanni, ele está aqui. Nós estamos na segunda etapa da entrevista. Apóstolo, eu quero mais uma vez agradecer pela sua participação aqui com a gente. Amém. E abrir o segundo bloco falando do seminário. O senhor já lecionou para lideranças da Assembleia de Deus do Brasil e para outras lideranças no Brasil, em Portugal, em vários outros lugares. Mas esse seminário, por que esse seminário ficou famoso desse jeito, Seminário de Libertação do Ministério Apóstolo Gilvando Alves? Então, tem algumas coisas que a gente começa sem saber onde vai chegar, né? Quando Deus chama Abraão e diz assim, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou ainda. A nossa experiência com a igreja em Uberaba era a seguinte. Nós tivemos episódios aqui, eu acho que muitos pastores já devem ter vivido experiências semelhantes, que tinha muito caso de endemoniamento. As pessoas ficavam possessas. E no culto, de repente, já estava... Manifestava muito. Então, o que acontece? Nós tivemos um amigo que ele foi realizar um batismo e na hora que ele ia levar a pessoa às águas para ser batizada, a pessoa ficou possessa na beira da piscina. E eu sempre uso uma frase que não é subjugando e nem subestimando quem faz ou deixa de fazer. Mas eu sempre digo o seguinte, demônio batizado dá mais trabalho para sair. Jesus! É verdade. Então, Aí tinha que muitas pessoas batizaram porque achavam difícil libertar, então quem sabe o batismo liberta. Então, o senhor nunca pensou assim, o batismo liberta? Aí então, detalhe, tem experiências e o que acontece? Vou tentar, vou chegar um pouquinho mais adiante nessa indagação sua, mas eu vou voltar um pouquinho. Aí, o que acontece? Nós
tivemos uma experiência com a igreja local, a Igreja da Unidade. Nós criamos um curso de libertação junto com o curso de batismo. Nós temos um treinamento de batismo e junto com o treinamento de batismo, nós temos um curso de libertação. Aí a nossa experiência é que todas as pessoas da igreja que vai se batizar passa antes por um processo de libertação. E a nossa experiência é que 90% ou 95% das pessoas que passam pelo processo de libertação tem algum tipo de manifestação. Então, você vai desde uma ânsia de vômito, do que as pessoas costumam dizer, né, um passamento, calafrio, você vai ter algum sintoma. Então, se você hoje pega 10 pessoas, 9 delas vai ter algum tipo de manifestação. Na hora da renúncia, que nós temos uma anamnese que a pessoa preenche de tudo que ele já se envolveu na vida, se ele envolveu com umbanda, com candomblé, com cartomante, com a idolatria, com paganismo, com consulta aos mortos. Então, tudo que ele viveu na vida, nós vamos fazer o que a gente chama de renúncia. E na hora que a gente vai fazer aquela renúncia, normalmente, se tiver alguma coisa guardada, vai aparecer. Então, nós começamos o nosso ministério de libertação pensando na igreja que nós somos pastores. E só que isso tomou uma projeção que eu não tinha dimensão. O que acontece? Comecei a estudar sobre o assunto, me preparei, fiz seminários, fiz congressos que era relacionado à libertação e fiz um curso exclusivo voltado para a área de libertação. Aí quando eu me senti preparado, começou a surgir então as oportunidades das conferências. E aí eu comecei a viajar ao Brasil, ministrando conferências de libertação. Aí mais tarde, com a experiência também de Uberaba, que, como eu falei para você, dos jejuns e das orações, eu comecei a ministrar uma conferência chamada Planejamento Estratégico, onde nós tratamos com a igreja sobre a cidade, o que ela tem de dom redentivo, quais são as características da cidade, para que o pastor possa trabalhar de acordo com as características da cidade. Então, nós começamos a crescer assim, de uma maneira suave e natural. Só que eu acho que o ápice do meu crescimento na área de libertação, 2014, eu comecei então a ter uma projeção que eu não tinha dimensão disso. Eu viajei para vários lugares do Brasil, viajei para a Europa, eu estive em vários lugares, Norte, Sul, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, aonde as pessoas descobriram o meu nome, eu estava lá ministrando sobre libertação. Então eu viajei muito no Brasil, Mato Grosso, eu estive durante muito tempo, assim, muitíssimo envolvido com esse ministério, porque é uma coisa que a igreja hoje, apesar de estar necessitada, não conhece muito. Então nós começamos a desenvolver um trabalho de libertação que era para a igreja local e que ela tomou uma projeção a nível nacional e até fora do Brasil. Então nós tivemos pessoas aqui da Bolívia que vieram para o nosso seminário, nós tivemos pessoas da Argentina que tiveram no nosso seminário, nós tivemos alunos aqui de Portugal. Então, o Uberaba hoje se tornou um celeiro nesse aspecto para atender não somente a igreja brasileira, mas a igreja do Senhor Jesus em outras nações. Então, nós tivemos alunos aqui de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil que vieram para o nosso seminário, porque são 10 dias, manhã, tarde e noite, que a gente fazia, só tratando sobre libertação. E tem muitos testemunhos? Meu Deus do céu, são coisas impressionantes. Eu tenho alguns vídeos gravados de pastores. Mesmo? Que coisa. Que eles mandaram depoimento dizendo assim, olha, a minha vida é antes e depois desse seminário. Por quê? Porque aí é que entra uma das coisas que você falou, né? E a gente, quando fala isso, tem pessoas que falam assim, não, mas se a pessoa realmente é convertida, ele não tem. Mas eu tenho a experiência de ter expulsado muito demônio de líderes. Pastores e pastores. Interessante isso daí.
muita experiência. Por quê? Batizado, consagrado. Consagrado, mas na hora que você vai fazer a libertação dele, que você vai fazer a anamnese dessa pessoa, aí é como se tivesse alguma coisa camuflada. Lembra daquela cunha de Acã que ficou guardada debaixo daquela capa guardada lá? Claro. É como se a pessoa tivesse alguma coisa guardada lá. Então, experiência de trabalhar a libertação de pastores, aí você vai falar para mim assim, e essa pessoa era pregador e tinha demônio? Tinha num nível muito camuflado. E que atrapalhava. E atrapalhava a vida dele. Então, eu tenho experiência, por exemplo, de um pastor amigo. Hoje a gente tem uma relação de amizade muito forte. Aqui de Uberlândia, ele fala assim, olha, a minha vida é antes e depois do seminário de Uberaba. Eu tenho experiência de pastores de Brasília. Hoje nós temos igreja em Brasília. Inclusive, a igreja nasceu fruto do trabalho de libertação. O nosso pastor lá, o pastor João Heleno, é uma pessoa muito usada no Ministério de Libertação. É um discípulo que eu tenho. Então, a gente tem igrejas hoje plantadas fora de Uberaba até em função desse ministério. O senhor faz seminário de libertação para qualquer nível, né? Para qualquer nível. Não importa se é líder, se é membro, se está começando, o senhor tem um seminário específico para poder tratar essas pessoas. Então, eu já, agora, em função de tudo que eu vivi, né, na questão do AVC, eu dei uma desacelerada grande, parei com as Cuidando mais da conferências. saúde. Exatamente. Eu hoje tenho que tomar alguns cuidados e tal. Eu ainda, apesar do médico ter me dado uma alta de 1 ano e meio, mas eu tenho que tomar os remédios bem regularzinho e tal. Eu desacelerei muito na questão da libertação nessa etapa. Mas, para você ter uma ideia, pastor Luiz, eu recebi aqui em Uberaba, e eu hospedava na minha casa, alguns ficavam em hotel, líderes de vários lugares do Brasil que vinham para passar dias aqui para serem ministrados na área de cura e libertação. Onde que acontece o seminário quando é em Uberaba? Então, nós fizemos algumas edições no acampamento presbiteriano. E fizemos alguns em chácaras aqui na cidade. A gente aluga a chácara E quanto tempo dura isso? com estrutura de hospedagem, sala de administração, sala de atendimento, porque o nosso seminário ele tem clínica todos os dias. Da hora que a pessoa chega até a hora que ele vai embora, nós atendemos individualmente as pessoas. Meu Deus, eu já ouvi falar muito de seminário, ouço falar desse seminário, e ele volta quando? Quando vai ter esse seminário de novo? Porque há muitas pessoas curiosas perguntando, olha, quando vai haver esse seminário? Então, agora, nós sempre fizemos o seminário de libertação em janeiro, e a gente realiza o de cura em julho. Mas esse julho, em função da pandemia, nós não iremos ter a edição de cura interior, que é sempre nas férias de julho. Agora, o de janeiro é sempre na primeira semana de janeiro. Então, imagina, eu não sei que dia vai dar, dia 1º de janeiro em 2021, na segunda-feira seguinte nós iniciamos o seminário. Aí nós temos um seminário que começa segunda de manhã, e nós iremos até domingo, meio-dia, a gente conclui com entrega de certificado. Nós temos no nosso seminário cerca de 58 horas aula durante uma semana. É pauleira mesmo, é manhã, tarde, Não é brincar, noite, não, o negócio é sério. Como eu sempre digo, a gente leva a pessoa para a lixa 36. É uma lixa grossa. Ai, meu Deus. Mas a gente vai limpar o máximo que a gente puder limpar as pessoas, a gente limpa. A pessoa vai ter certeza que ela vai ficar bem. Não, pelo menos eu tenho. Só se dedicar, né? Eu tenho uma imensidão de alunos que já passaram, centenas e centenas de alunos que já passaram pelo nosso seminário, talvez até mais, milhares de pessoas que já foram ministradas por nós. E os testemunhos são os mais fortes possível. Por quê? Nós atendemos aqui uma pastora da Bahia, e ela veio para o nosso seminário. Eu ministrava na Missão Cristã Mundial, e ela me ouviu lá, e quando eu comecei o seminário, ela veio para participar. Ela veio em 3 edições, só para você ter uma ideia. Aí ela falou assim, o que uma pessoa tem que passar 3 edições no seminário? Mas ela vinha para estar intercedendo
E ela dizia assim, eu quero receber mais desse manto que vocês têm aqui, porque aqui vocês têm um evangelho prático. A gente ensina na teoria e pratica com cada aluno que está no nosso seminário. Ele passa por um atendimento. Nós hoje temos equipe que atende individualmente as pessoas. E aí é quando a gente entra nessa questão da Lixa 36. Por quê? Não é um seminário onde você trata as pessoas no geral. Eu trato o problema individual de cada um. Ah, então aí está a diferença. Exatamente. Então a gente tem a clínica e nós temos o que a gente chama de grande quebra, que é o dia que a gente faz a quebra coletiva. Aí tem o sábado à noite, a gente tem um momento onde todos irão fazer as renúncias coletivas. E mesmo assim, depois de terem passado pela clínica, ainda tem alguns que ainda têm manifestação. Que coisa boa. Apóstolo, eu vou te levar agora para um momento especial, que é o momento do ping-pong. Sim. Onde eu vou citar aí, no mínimo, 11 coisas que o senhor vai dar opinião rápida sobre a citação. Antes, eu vou fazer um rápido intervalo, lembrando que daqui a pouco tem um sorteio da camiseta da nossa emissora, da querida emissora, a Gospel FM, a Rádio do Povo de Deus. E em breve nós vamos anunciar para você um novo programa de pastores, né, que vai acontecer, vai ter aqui nos estúdios da nossa querida emissora, tá bom? Vamos para o intervalo e eu volto já já. Gospel FM, a número 1 no segmento, 102.1. Na Gospel FM, você ouve os melhores pregadores do Brasil. Pastor Luiz Hermínio, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Jorge Linhares, Cláudio Duarte, Josué Brandão e muitos outros. A Gospel FM faz de tudo para te fortalecer na fé. A unção domina sua casa. 102 FM, a rádio do povo de Deus. Residencial Antônio Caiado. Terrenos de comércio na avenida e casas residenciais para venda, financiados pela Caixa. Estamos de plantão na rua Adail Gomes Pereira, ao lado do campo de futebol no Jardim Maracanã. São poucas unidades. Aproveite essa oportunidade e venha fazer uma simulação. Residencial Antônio Caiado. Ligue 991271595 e fale com José Gaspar. Pastor Eloísio Santos. Ô, gente, olha, são agora, olha para você ver o horário, você não pode perder a hora, são 12h17. Eu, em nome da Goa Odonto, que está dando realmente um grande show, eu disse um grande show para o tratamento dos seus dentes. Aquele sorriso lindo que você sempre quis está lá na Goa Odonto. E eu vou adiantar para você que a Goa Odonto está fazendo uma grande parceria e uma grande promoção para surpreender todos os seus clientes e ouvintes da 102 a partir da próxima semana. E eu até adianto para você, fique ligado aqui na 102 porque vai ser uma promoção muito grande e que vai atender aí mais de 400 pessoas e você vai ficar admirado porque você vai conhecer o que melhor ou de melhor que a Goa Odonto oferece para você, tá bom? Daqui a pouco eu vou estar falando para você o telefone para você anotar, porque a partir da semana que vem nosso parceiro vai estar de cabeça virada para o cliente e também para o ouvinte, tá bom? Eu vou chamar aqui, já vou chamar o apóstolo Gilvando para o último bloco. Que pena, né? Eu gosto dessas histórias, tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo, que gosta de ouvir realmente sobre a obra de Deus. O apóstolo Gilvando vai para o ping-pong, mas antes ele vai falar o que fazer para participar do seminário. E o senhor também tem um outro seminário de autoridade espiritual, que esse aí nós já tivemos a oportunidade 2 vezes. E surtiu um efeito tremendo, por isso que eu chamei a segunda. Em breve nós vamos chamar a terceira. O senhor tem muitos certificados já assinados lá na Assembleia de Deus do Brasil. E não foi só da Assembleia de Deus do Brasil, alguns pediram, deixei participar. Então, assim, realmente,
a gente conhece a respeito do seu ministério. Seminário de autoridade espiritual, como é que faz para levar para a igreja? Então, é um negócio interessante, né? Eu sempre disse isso com experiência pessoal, que eu gosto de ministrar aquilo que a gente realmente vive, né? E quando eu trato um pouco sobre autoridade espiritual, é porque eu aprendi muito sobre princípio, autoridade de cobertura. E também viajei ministrando alguns seminários nessa área. Viajamos, assim, graças a Deus que eu sempre disse isso, Deus nos deu o privilégio de não ser um líder ou ser um pastor de um tema só. A gente ministra sobre autoridade espiritual, ministra sobre cura interior, ministra sobre libertação, ministra sobre família. Deus tem nos abençoado com esse favor e tem sido uma bênção. Então, assim, quando nós tratamos sobre autoridade espiritual, e eu ministrei uma série de conferências na minha igreja, durante uns 3 ou 4 meses, todo culto de ceia eu ministrava sobre a autoridade espiritual. E dos temas que a gente aborda é sobre a síndrome de Lúcifer, que é um assunto assim que termina sendo chocante e atrai muito a percepção do povo, porque tem muita gente que está debaixo da síndrome e não sabe. Meu Deus. Então, quando nós abordamos sobre a síndrome de Lúcifer, é um negócio assim muito forte, porque nós tratamos e mostramos aonde nasce a queda de grandes líderes e de pessoas que andam tentando fazer a obra de Deus, e aí você vai entender que tem muitas igrejas que começam e desaparecem, porque ela começa debaixo da síndrome e acaba debaixo da síndrome. Só que as pessoas não têm entendimento e não sabem disso. E não sabem que quando ele começou a igreja, ele estava debaixo da síndrome. E a igreja dele acabou porque estava debaixo da síndrome. Então, quando nós ministramos sobre a síndrome de Lúcifer, a gente mostra claramente aonde nasce e por que nasce. E o que Deus olha lá do céu. Porque quando eu ministro sobre autoridade espiritual, eu sempre disse algo muito interessante. Deus suporta qualquer pecado contra a santidade. Mas Deus não suporta pecado contra a autoridade. Foi por esse pecado que Lúcifer foi lançado das alturas para o abismo. Eu sou apaixonado com esse seminário ministrado. O senhor sabe que todas as vezes que o senhor foi fazer essa ministração, o público realmente ficou preso naquilo. Dá vontade de passar a madrugada aprendendo a palavra de Deus. Porque é um tema muito forte e também a experiência da sua ministração, né, de segurar o público em cima do tema, leva a gente, na verdade, a ficar ligado ali o tempo todo, né? Então, essa questão do atrair é exatamente porque é um tema que não tem tanta gente que ministra. São poucas pessoas. São poucas pessoas que vão trabalhar a questão da autoridade espiritual, até porque é um tema que, se você ministra sobre ele e não vive, você termina pagando um preço muito caro. Então, o que eu sempre disse, o que eu ministro é porque a gente, de algum modo, procura cultivar isso no dia a dia, na caminhada ministerial. Coisa boa, que pena que está acabando, né? Mas eu vou deixar aqui agora, vou aproveitar para deixar aqui agora o nosso ping-pong, que não pode faltar, né? Fiz com Ismar Marão, presidente da Câmara Municipal, fiz com o pastor José do Carmo, conselheiro tutelar, pastor da Igreja Presbiteriana, fiz com o bispo Hipólito e hoje vou fazer com o apóstolo Gilvando. Vai ficar gravado aqui para a gente repetir em outros programas e também para a gente poder colecionar aqui a opinião e o que eles pensam sobre, tá bom? São agora 12h24. Deixa eu ver, rola aí o fundo para mim poder chamar para o ping-pong o apóstolo Gilvando. Legal, nós dois agora aqui. Vamos lá. A igreja no Brasil. Eu acho que a igreja precisa de mudanças. Bolsonaro. Um idealista
que às vezes não sabe trabalhar os seus ideais, mas é um grande estadista e um brasileiro que eu admiro por ser um nacionalista. Renê Terra Nova. Um homem que Deus usa e que Deus pode usar muito mais, e eu acredito que ele tem chance de fazer uma obra para Deus ainda maior. Rede Globo. Sem palavras. Rádio Gospel Uberaba. Uma grande promessa para nós nessa cidade. Eu acredito que é um começo e que a gente tem chance de chegar bem adiante com essa programação, com algo que venha realmente abençoar o reino de Deus nessa cidade. Governo Paulo Piau. Eu não tenho muito o que dizer, assim, nem contra e nem a favor. Acho que poderia ter sido melhor. Governo Zema. Tem dado demonstração de que é um homem sério. Eu votei no Zema e se ele continuar trabalhando por Minas Gerais com a honestidade que ele tem trabalhado, com a dignidade de cidadão que ele tem demonstrado até agora, e um dos aspectos é a pandemia, eu votaria nele novamente. Coisa boa. Covid-19. Um desafio para a igreja e para a sociedade da nossa época. Economia do Brasil. Mais um desafio de oração, e os brasileiros precisam sonhar muito para tirarmos o Brasil desse caos econômico que, infelizmente, em função da pandemia, nós entramos. Para fechar, STF. Vergonha nacional. Apóstolo, muito obrigado. Ficou gravado aqui com a gente, tá bom? Nós vamos mandar tudo para o senhor depois e vamos também postar, porque é importante saber o que vocês pensam também, como pastor, como grandes líderes e como cidadão também. É sempre bom ter gravado, lembrando que em breve nós vamos ter um programa muito legal, onde terá a participação de todos vocês aqui, para fazer a alegria desse povo mais uma vez e levar esse conhecimento do que vocês pensam, do trabalho que vocês realizam e da igreja na cidade de Uberaba e também na região. Podemos até convidar outros de fora, né? Sim, de Cão Florido, podemos convidar de Conquista, de Delta, de Garapava. Vai ser muito legal esse programa, tenho certeza disso. Mais uma vez eu agradeço o senhor por atender o nosso convite, nunca rejeitou um convite que eu fiz, agradeço mais uma vez, por isso eu chamei de novo. E o senhor tem aí 2 minutos para fazer as considerações finais aqui do programa. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui com você nesse dia. Eu acho que, de algum modo, nós estamos aí para colaborar com o reino de Deus nessa cidade, né? Agradecer a Deus pelo privilégio de fazer parte da igreja de Uberaba. Eu acho que nós temos ainda muito que conquistar. E até estava dizendo aos pastores esse dia que a gente precisa fazer um fórum para o pós-pandemia, para a gente rediscutir a igreja nesse pós-pandemia. A gente precisa conversar um pouco, entender o que os pastores viveram, o que a gente precisa fazer para se preparar, porque a gente não sabe se poderá vir outra em tempo aí que a gente não imagina. Então, eu conversei com o pessoal da Aliança sobre isso. A gente precisa pensar que as nossas igrejas não são as mesmas desde quando começou a pandemia. Então a gente está aí trabalhando, desejando fazer alguma coisa pelo reino. E assim, com certeza, eu acredito que Deus tem coisas maiores para nós nessa cidade. Seus cultos? Nós temos reunião de jovens um sábado sim, um sábado não, porque a gente agora, nessa situação, a gente não está podendo fazer muita coisa, né? E os cultos, domingo, 10 horas da manhã e 18 horas todos os domingos. Durante a semana nós temos células, mas as células são muitas na cidade, aí a gente não tem como passar endereço de todas. Mas aí está ajudando bastante, né? Nessa pandemia, a igreja em células funciona melhor, porque o número é menor, sem aglomeração, né? Com certeza. Então a gente está trabalhando aí. E o nosso seminário acontece sempre na primeira semana de janeiro. As pessoas que quiserem tirar alguma informação, alguma coisa, pode entrar no Facebook da igreja, pode entrar lá na página da igreja e fazer a solicitação que a gente está acompanhando. A Igreja Unidade? Colocando isso vai aparecer a página da igreja lá e a gente pode responder, ou pode também falar direto comigo no 98408-7067 e aí a gente vai estar podendo atender os irmãos na medida possível. Que bom, né, gente? Que coisa boa. Apóstolo,
realmente foi muito boa a entrevista. Eu já até falei que eu acho que o Jonathan gostou realmente, viu? O Jonathan gostou realmente. Deus abençoe o senhor, meu muito obrigado. Obrigado, estamos juntos.